Meus irmãos, boa noite a todos. Graça e a paz do nosso Salvador Jesus. Bem-vindos a este culto de adoração ao Senhor, a este local reservado para que a Igreja do Senhor adore a Deus e que este culto seja em espírito e em verdade. Obrigado aos irmãos que contribuem sempre ao serviço ao Senhor em várias áreas. Queremos louvar a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias para Lucas, capítulo 2, e eu gostaria que você se pusesse de pé. Se posicionando em Lucas, capítulo 2. Estamos na série do mês da família. Hoje Edinho não botou um hino de família. É brincadeira, Edinho. Eu faço isso porque, né, com Edinho a gente pode brincar com ele e com Daniel. Não é bom não. Lucas capítulo 2, irmãos. Versículo 52 apenas para este momento, mas depois voltaremos antes ao versículo 41, depois que os irmãos sentarem. Lucas, capítulo 2, versículo 52, a palavra de Deus diz: E crescia Jesus em sabedoria e em estatura, que eu estou com outra versão aberta. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura, e em graça para com Deus e com os homens. Senhor, mais uma vez agradecemos a Tua palavra que é santa e poderosa, apesar do mensageiro, e que poderosamente ela haja hoje em nossos corações, edificando a vida da Tua igreja e trazendo salvação de almas. Imploramos, totalmente confiados no nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem sentar. Há quem diga, irmãos, que estamos vivendo um dos períodos mais desafiadores no que se refere à criação de filhos. Obviamente, desde que o mundo é mundo, após a queda de Adão, por causa do pecado, sempre houve desafios, mas tanto autores não cristãos, como também categoricamente autores pensadores cristãos, têm dito que ser pai e mãe nesta ocasião da história, talvez tem sido um dos maiores desafios para a sociedade contemporânea no que se refere ao aspecto ocidental. A pluralidade de ideologias, a própria acessibilidade nas tecnologias, o excesso de informação, a crise de autoridade e, principalmente, a inversão de valores são marcas que compõem o desafio para os pais. Quero lançar uma pergunta para os irmãos, e a pergunta é a seguinte: na sua opinião, quais são os maiores desafios de ser pai e mãe nos dias atuais? Se você pudesse elencar uma lista de desafios, como seria essa sua lista? Talvez essa lista poderia ser variada aqui. E conforme escrevemos, elencamos os desafios, pode ser que o que colocamos na lista revela as nossas prioridades e valores.
Na realidade, essa pergunta foi feita em uma pesquisa pela Universidade Mackenzie de São Paulo, junto com o Instituto Barna de Pesquisa. E esta pesquisa era uma pesquisa qualitativa, não pensava em abarcar muita gente, mas pensava em alcançar o máximo possível de respostas descritivas, ponderadas. E entre várias respostas, os pesquisadores da Mackenzie, sobretudo, se você pesquisar o nome do pastor e professor de filosofia da Mackenzie, Felipe Fontes, ele concluiu que os grandes desafios para a família cristã e aqui eu coloco entre aspas o que ele coloca na pesquisa, o maior desafio de ser pai e mãe nos dias de hoje é evitar o risco de delegar nossa responsabilidade para o mundo contemporâneo e virtual. As facilidades do mundo atual nos dão a falsa impressão de que podemos criar filhos por aplicativo. É verdade? Podemos. O que não teremos é a certeza de que estaremos criando pessoas sensíveis, com facilidade de se relacionar com outras pessoas que têm empatia e com um coração que ama a Deus. Somos espelhos para os nossos filhos. Então, não basta termos tempo para estar com nossos filhos, precisamos investir em tempo de qualidade, sermos intencionais no relacionamento com eles. Então, basicamente, a pesquisa apontou de que as facilidades tecnológicas, a inclinação para terceirizar a responsabilidade de educar os filhos e a falta de tempo têm sido os grandes desafios para criar filhos nesta geração. Em uma sociedade marcada por distorções, crise de identidade e valores espirituais antagônicos a Deus, e eu digo espirituais porque o homem é um ser religioso, e ele distorce então esta espiritualidade para o mal. Deus chama os pais e os filhos a crescerem juntos em obediência, sabedoria e propósito, assumindo ativamente seus papéis à luz das Escrituras. Então, nesta noite eu quero falar sobre pais e filhos. Essa é a nossa terceira mensagem. Na primeira falamos sobre a crise de liderança masculina, baseado em Abraão. Domingo passado falamos sobre as mestras do bem, falando sobre a mulher virtuosa, aplicando esse texto a mulheres e mães. E hoje eu quero falar sobre pais e filhos. No texto aberto, irmãos, de Lucas capítulo 2, a gente vai ver Jesus com 12 anos. Muito importante esse destaque do texto. Veja comigo do versículo 41 e 42. A gente leu somente o versículo 52. Agora, versículos 41 e 42, o texto diz: Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa. E tendo ele, Jesus, já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. Então você vai ver aqui a narrativa, a transcrição de um episódio em que os pais de Jesus, Maria e José, que aqui ainda vivo, o próprio texto diz que Maria ainda fala com José aqui, abre-se uma cortina de uma parte da vida de Jesus que quase não tem informação, que é a sua adolescência, por assim dizer, em um aspecto mais moderno, um aspecto mais contemporâneo. E aqui, irmãos, o destaque que eu quero dar ao texto sobre pais e filhos
é que a preocupação de Maria e José era que Jesus, que era aquele menino jovem, Deus, o próprio Deus encarnado, mas ainda como uma criança adolescente, sendo Deus, ao mesmo tempo sendo ser humano como eu e vocês. Os pais de Jesus entenderam, irmãos, que eles precisavam, mesmo Jesus sendo Deus, ensinar Jesus a amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas é cultivar hábitos espirituais à luz das Escrituras. Não estamos falando sobre reproduzir religiosidade. Não estamos falando sobre fabricar ídolos e os nossos filhos serem reprodutores idólatras. Estamos falando que, à luz da Bíblia, a Bíblia aponta dizendo que a família é o primeiro núcleo responsável para ensinar os filhos no caminho do Senhor. E eu não tenho dúvida que esse texto claramente nos explica que José e Maria eram pais piedosos. O texto diz, irmãos, no versículo 41, que eles todos os anos iam a Jerusalém. Lembra que nesta ocasião eles viviam em Nazaré, em um vilarejo de Belém. E lá em Nazaré, eles desciam, subiam na realidade, mas do norte ao sul, falando nesses termos, eles iam a Jerusalém e eles viajavam pelo menos 140 quilômetros a pé. Inclusive o texto vai dizer no versículo 44, atenção, que era um dia de viagem. Perceba aí o versículo 44, um dia de viagem. E a gente vê o motivo pelo qual eles iam todo ano a Jerusalém. E o motivo era a festa da Páscoa. Nós sabemos, à luz dos textos de Êxodo, de Deuteronômio, o próprio livro de Levítico, onde prescreve as solenidades do povo de Israel. Lembra que aqui nos evangelhos é uma transição entre o Antigo e o Novo Testamento. E Jesus, sendo um judeu, nascido dentro de um lar judeu, eles observavam a lei de Moisés. E eles escolhiam festas. Famílias que podiam viajar todo ano para Jerusalém viajavam, mas talvez eles escolhiam esta festa que, por assim dizer, seria a principal, que era o dia da expiação, para celebrar em conjunto. Observe, irmãos, que Maria e José não somente iam a Jerusalém, mas outros textos dão conta de que eles cumpriram cabalmente ou totalmente a lei de Moisés no que se refere a Jesus. Jesus, quando nasce, a Bíblia diz que com 8 anos ele é circuncidado. O texto vai dizer que ele passa pela circuncisão, e a circuncisão era um sinal da aliança de Deus com Israel. Ao 8º dia, o menino deveria se submeter junto às autoridades, junto aos sacerdotes, como que uma operação de firmose, por assim dizer. Se tirava o prepúcio da genitália daquela criança, como um sinal que Deus estabeleceu para o povo de Israel. Jesus foi submetido a isso. Inclusive, tem aquele texto maravilhoso que diz que, nesta ocasião, Simeão, quando viu o menino Jesus, ele pega o menino nos braços e diz: Senhor, pode me despedir em paz, porque os meus olhos estão vendo a salvação de Israel. Maravilhoso isso. A família de Jesus, por assim dizer, o pai e a mãe de Jesus, e lembra que José não era o pai biológico de Jesus, não é? Você deve relembrar que Jesus é concebido pelo poder do Espírito Santo. Maria, ainda virgem, concebeu pelo poder do Espírito Santo, mas aqui, nesse contexto humano, eles eram os pais de Jesus. O texto diz, então, que eles subiam a Jerusalém. O versículo 43, atenção.
A Bíblia diz que eles, ao regressarem da festa, terminando os dias daquela solenidade, versículo 43, e regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não soube José nem a sua mãe. Olha que interessante. Lembra que o versículo 44 dá conta que era um dia de viagem, e eles regressaram então a Nazaré, e Jesus não estava na caravana. Fique com essa informação, porque ela vai ser aqui a transição para o próximo ponto. A pergunta é: pastor, o que é que tem a ver isso com amar a Deus? Este episódio mostrando que Maria e José tinham o compromisso de viajar a Jerusalém para a festa da Páscoa, mostra, irmãos, assim como outros episódios, que eles eram pais piedosos e que eles ensinaram Jesus no caminho que ele deveria andar. Agora veja só que coisa, para mim, intrigante. Maria e José ensinando a Deus a ser um servo de Deus. E não é isso, irmãos, que Deuteronômio diz? O texto chamado o Shema, ouve, ó Israel, a palavra ouve, ó Israel, a palavra Shema, é a obediência. A palavra ouvir aí traz a ideia de incline o seu ouvido atentamente e obedeça a voz do Senhor. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame ao Senhor seu Deus de todo o seu. Esta é a prioridade de uma família, de pais, a ensinar os seus filhos. Antes de qualquer coisa, Maria e José deveriam ser exemplos ao menino Jesus. Por isso que desde cedo, por isso que desde o início, por isso que a Bíblia diz que José era um homem justo e não quis difamar a Maria quando ele soube que ela estava grávida. Imaginou ele que ela tinha traído ele, eles eram noivos, e ela de repente aparece grávida. Ele diz: não vou denunciá-la, vou deixá-la. E o anjo diz a José: não faça isso, porque o ente que está no seu ventre é santo. José era um homem justo, Maria era uma mulher piedosa, e antes de qualquer coisa, eles temiam ao Senhor. Por isso que o Shemar diz: ame ao Senhor seu Deus de todo o seu coração. Irmãos, em um mundo onde os pais estão terceirizando o exemplo, aonde existe uma desvalorização no que se refere à educação familiar, é prioridade para os pais ensinar e dar o exemplo, em primeiro lugar, de amar a Deus sobre todas as coisas. Os filhos são uma esponjinha, e eu estou falando de filhos menores, não é? Tudo que o pai faz, tudo que a mamãe faz, eles reproduzem. Certa vez, ouvindo um testemunho muito sincero de um colega pastor, ele disse que levava os seus filhos todos os dias para a escola, e quem leva filhos para a escola sabe aquela correria, não sabe? Eu já passei desta fase. Quem tem filhos pequenos sabe que a correria é grande. E teve um dia que a filhinha mais velha dele repreendeu a mais nova, porque a mais nova disse: vai logo, papai, vai logo, estou atrasada. Aí a outra mais velha disse: é você que está dirigindo? Aí ele estranhou aquela atitude ríspida e ele disse: fulana, por que você falou assim com a sua irmã? Aí a fulana disse: porque eu vi o senhor falar assim com mamãe. Eu vi o senhor falar assim com mamãe.
Os filhos precisam ver nos pais, irmãos, e entenda, os pais não serão jamais perfeitos, viu, filhos? Eu estou assim porque meu pai não. Espere domingo. Agora eu quero ver se você vai faltar domingo, viu, filhos? Que é para vocês. Mas não espere do seu pai perfeição, não. Da sua mãe perfeição, não. Mas, como a palavra hoje é direcionada aos pais, é nosso dever, irmãos. O texto diz: ensine as crianças, persista em ensinar, converse com elas, inculque nas crianças a lei do Senhor, o temor do Senhor. E agora, irmãos, discurso e exemplo andam juntos. Essa história do que faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, não cola na Bíblia, amém? Amém. Não tem isso na Bíblia, viu? Isso é capítulo de herege, versículo de Satanás. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, não. Ensine, inculque, no caminho, deitado, se levantando. A vida familiar é um discipulado, irmãos. A vida familiar é um discipulado. Só assim haverá sabedoria espiritual para educar os nossos filhos. Antes de educar os filhos, os pais precisam, a priori, amar a Deus de todo o coração para colocar em prática este discipulado. Muitos lares cristãos, irmãos, têm terceirizado a formação espiritual dos seus filhos. Meus filhos estudavam aqui no IEG? Atual, IEG em outro canto. Atual, gostava demais, tinha uma boa relação com a diretora. E teve um dia que a dona da escola veio falar comigo e disse: pai, falar com você. Eu digo: opa, pois não. Ela disse assim: eu agradeço a parceria que o Senhor tem com a educação dos seus filhos. Aí eu disse: professora, não lembro como eu chamei ela, na realidade ela é a dona da escola. Aí eu disse: fulana, na realidade sou eu que agradeço a parceria da educação com os meus filhos, porque a primeira educação cabe a mim dar, e vocês têm só uma participação, e se eu ver que está errado eu tiro. Hoje em dia é o contrário. Inclusive, em 1988, a nossa Constituição foi mudada. Aos constituintes aí, quem gosta de leis, leia a Constituição em relação aos filhos, e a Constituição de 88 delegou ao Estado a educação dos filhos e mudou da família para o Estado. Opa! Nós não podemos terceirizar a educação dos nossos filhos. Amém, pais e mães? Amém. Não podemos. Não podemos. Agora, muitas vezes os pais esquecem quem são diante de Deus e o que é que os seus filhos são diante de Deus. E a prioridade para o judeu, a prioridade para José e Maria, era que Jesus, apesar de ser Deus, não precisava daquela educação rabínica, daquela educação familiar, judaica, mas eles faziam de tudo para impingir no coração e na alma de Jesus o temor do Senhor. Às vezes temos muito esforço, irmãos, para que os nossos filhos sejam outras coisas e não servos e servas tementes a Deus. Quais são as nossas prioridades? Será que realmente a nossa prioridade é amar a Deus sobre todas as coisas? Papai e mamãe, igreja. Um homem chamado Steve Jobs, que é referência no mundo corporativo e da tecnologia, faleceu de um câncer, e 2 semanas depois ao seu falecimento houve uma campanha nos Estados Unidos, e a pergunta era: como criaremos o próximo Steve Jobs? O que é que está por trás disso aqui? Como criaremos
o homem mais rico do mundo, talvez? Como criaremos um gênio? E tem crentes caindo nisso. Irmãos, eu não estou dizendo que se você pode dar uma educação formal no sentido acadêmico ao seu filho, você não faça. Mas isso não pode ser a primeira coisa da sua agenda. Está claro, irmãos, estudos apontam, a ansiedade entre crianças subiu assustadoramente. Porque a agenda daquela criança é lotada da expectativa dos próprios pais nelas. Não pode, irmãos. E o pior, irmãos, a matéria dá conta de que todas as escolas, todas não, muitas escolas na América entraram neste espírito de competição. Qual será o próximo Steve Jobs? Sabe qual foi o resultado? Apareceu um novo Steve Jobs? O resultado é que estudantes do Vale do Silício nos Estados Unidos sofrem com pressão para o sucesso. Vale do Silício é um local na Califórnia, e aí os irmãos da tecnologia, os irmãos muito mais capacitados do que eu, por favor, depois, ou agora até me corrija, mas é um dos cantos principais no mundo no que se refere à produção de pensamento acadêmico na tecnologia. Todo mundo sonha nessa área de ir para o Vale do Silício. E de 2013 a 2015, houve uma disparada, atenção, uma disparada no suicídio entre jovens que moram na Califórnia, sobretudo estudantes do Vale do Silício. Lhe mostro as matérias, lhe mostro tudo o que eu pesquisei. Inclusive essa matéria dá conta de que, de 2015, 229 adolescentes cometeram suicídio em uma cidade chamada em Palo Alto. Uma cidade chamada Palo Alto. Depois pesquisa, eu posso lhe mandar o link, os caminhos até para você já ir. Veja, em 2012 o homem morre. Se faz um levante nos Estados Unidos para saber quem é o próximo Steve Jobs. O desdobramento disso é que crianças, jovens e adolescentes começam a se suicidar. Li uma carta, irmãos, de uma adolescente de 17 anos, que eu não trouxe aqui, mas eu posso depois lhe dar. Tem algumas palavras impróprias, eu poderia até tirar, mas a carta diz, que ela diz na carta: estou morrendo, e esta morte está se dando por causa do meu pai e da minha mãe. Amar a Deus, irmãos, sobre todas as coisas. Essa deve ser a nossa prioridade para ensinar aos nossos filhos. Amém? As outras coisas serão acrescentadas com sabedoria, com oportunidades que Deus levanta, com a graça do Senhor. Os pais de Jesus, preocupados com ele, queria que esse menino andasse no temor do Senhor. Sendo Deus, andasse no temor do Senhor. Em segundo lugar, irmãos, o amor gera crescimento. E aí a gente vai ver, a partir do versículo 44 em diante, que os pais de Jesus estão em um processo de maturidade, assim como Jesus também está. Veja comigo, olha o texto bíblico agora, e veja comigo. O texto diz, versículo 43, regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não soube José nem Maria, sua mãe, nem a sua mãe. Pensando, porém, eles que viria na companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia, e procuravam entre os parentes e entre os conhecidos. E como não o encontraram, voltaram a Jerusalém a buscá-lo, a busca dele.
E aconteceu que, passado 3 dias, acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam admiravam na sua inteligência e respostas, e quando o viram, maravilharam-se, e disse sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que aqui me procuráveis? Fiquem até aí nesse versículo 49.a. Obviamente, sendo pais piedosos, José e Maria voltaram, porque era um menino, apesar de que na idade de Jesus, 12 anos, o judeu já tinha plena capacidade de exercer já atribuições de um adulto. É muito diferente de hoje, né? Hoje, pessoas com 25, 30 anos parece que ainda são adolescentes. Um jovem judeu, com 12 para 13, ele passava por uma iniciação para a vida adulta. Então ele já podia participar das religiosidades, ele já poderia passar das atividades econômicas de uma família, ele já deveria ser encaminhado a um trabalho, uma profissão. 12, 13 anos, irmãos. E acredito eu que não é à toa que é aqui que Jesus então fica em Jerusalém e não volta com os familiares. Era costume os familiares, os clãs, andarem em caravana. Certamente, Jesus, sendo um menino muito, extremamente, eu diria, 100% obediente, porque ele não teve pecado, não foi preocupação de Maria e José dizer: bora, menino! E hoje em dia, abrindo um parênteses, é os filhos que mandam no pai. Bora, pai! Bora, mãe! Mas aqui, provavelmente, Maria e José não precisaram chamar, ele já sabia talvez a hora da caravana e eles começaram a seguir a caravana. Um dia à frente, sentiram falta. Alguém pode dizer: mas que mãe negligente. Não, irmãos, é outra cultura. Às vezes a gente aqui deixa demais os nossos filhos na barra dos nossos pés, da nossa mesa, da saia da mãe. Preocupação exacerbada, que tem gerado crianças que não crescem na graça de Deus, assumindo responsabilidades. Aqui não tem nenhuma nota, irmãos, de irresponsabilidade. Ela, porém, pensava que ele viajava com seus parentes. Todavia, houve um conflito. Talvez a palavra conflito não é boa, mas aqui houve um momento de crise entre o casal. Cadê Jesus? Podemos fazer uma inferência ao texto que isso nunca tinha acontecido. E eles voltaram. Eles se esforçaram a voltar a pé, só os dois. Fora de uma caravana era algo perigoso. Eles estavam expostos a situações adversas. Mas eles precisavam voltar. Irmãos, pais e mães, a gente se esforça para proteger os nossos filhos, sim ou não? Sim. A gente voltava, não voltava também? Ora, não, vamos voltar. Aí não sei. Aí é com a senhora. E eles voltaram. São pais que estão crescendo em uma situação difícil. Tem momentos que crescemos com os nossos filhos, coisas que eles fazem que não nos agrada, coisas que eles fazem que nos desafia, e naquele momento é um momento de crescimento, de oportunidade, ou não é? Conversas difíceis. Senta aqui, meu filho, vamos conversar agora. Nós dois aqui, ó. Não bota para debaixo do tapete, não. Vamos resolver, vamos tratar do assunto. Isso é papel de pais piedosos, irmãos, que crescem junto com os filhos. O menino Jesus estava crescendo, a gente vai ver isso no texto, mas os pais de Jesus também estavam crescendo. Foi um grande desafio para eles. Olha o texto, irmãos, a Bíblia diz, versículo 45, que eles começaram a buscar Jesus quando chegaram em Jerusalém. A palavra é muito interessante, a palavra buscar significa realmente procurar com intenção, até com uma certa ansiedade, segundo um dos comentaristas que eu observei. Eles estavam realmente ativos nesta busca.
E eles então acharam Jesus. Versículo 46, 3 dias depois. Onde é que esse menino dormiu, por caridade, gente? Eu quero dizer, imagino eu, que Jesus dormiu no templo, como um peregrino qualquer em Jerusalém. Havia recâmaras no templo para peregrinos, só peregrinos judeus. E Jesus estendeu lá uma esteirinha, ou dormiu no chão mesmo, coisa que ele ia fazer muito no seu ministério. Ele dormiu na recâmara do templo. O texto não diz, eu estou só fazendo uma inferência lógica daquilo que seria comum, que certamente Jesus não ficou nas baladas de Jerusalém, né? Por caridade. 3 dias depois, onde é que o menino estava? Veja versículo 46. Estava no meio dos, diga alguém, no meio dos doutores. Olha, aquele jovenzinho de 12 anos, ouvindo e fazendo perguntas, ouvindo e fazendo perguntas. E o texto diz, irmãos, que todos se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Jesus estava crescendo, aquele menino se tornando um jovem. A cortina vai se fechar aqui e vai passar 18 anos da história dele até ele ter 30 anos a assumir o ministério público dele. E esse flash da vida de Jesus mostra que ele estava crescendo, assim como também estava crescendo os seus pais. Veja, irmãos, versículo 48. Quando o viram, maravilharam-se, e a sua mãe disse: filho, por que fizesse assim conosco? Eis que teu pai e eu ansiosamente procurávamos. E nesta relação entre pai e filho, irmãos, houve crescimento. Crescimento na graça, como diz Tito, capítulo 2. Que a graça nos educa e nós crescemos, como Lloyd e Eunice fez com Timóteo, como tantos pais e mães piedosas que fizeram com seus filhos, que vão crescendo no temor do Senhor, por causa do seu amor para com Deus e a sua palavra. Ei, irmãos, fala sério. Falemos sério, irmãos. Não é gratificante quando a gente vê os nossos filhos firmes no Senhor? Sim ou não? Oh. Muito mais do que diplomas, nada contra, por favor, entenda. Nada contra diplomas, nada contra uma carreira social em ascensão. Tudo isso é graça de Deus, louvado seja o Senhor. Mas o que adianta o menino ter diploma, o menino tem dinheiro no banco, o menino é bem sucedido, a menina é bem sucedida, que estão afastados dos caminhos de Deus? Me diga aí o que é que adianta? A não ser choro e muita angústia na alma. Para isso, irmãos, é necessário que investamos tempo de qualidade aos nossos filhos. Tem havido, irmãos, inclusive, discussões na área da educação sobre isso. Jesus entendia, irmãos, entendia o seu papel dentro da família, apesar de que o pai dele não era José e Maria foi apenas uma serva. O pai dele é Deus, o pai, ele estava na casa do pai, tratando dos negócios do seu pai, messianicamente, mas humanamente Jesus voltou porque era sujeito, submisso. Se Jesus era submisso, imagina um amarelo desse, de 14, 15 anos, querendo se levantar em cima do pai e da mãe. E tem pai e tem mãe deixando, irmãos. Filho que bate a porta, você não pode negociar a autoridade. Eu não estou falando de ser abusivo, ok? Não estou falando de ser um ditador, mas também a família não é uma democracia. O pai não é um ditador, mas o pai está sendo usado por Deus naquilo que se refere à autoridade. E aí, estudando sobre esse assunto,
eu ouvi um pastor falando sobre um livro chamado Síndrome do Imperador. Na realidade era uma palestra de educação de filhos, e esse pastor, professor, ele estava falando sobre esses desafios, e ele citou esse livro. Eu não conhecia, até uma relativamente escritora jovem, não sei se ela é cristã, eu procurei nas redes sociais dela, não vi nada, se ela era cristã ou não, mas este livro, se é um cristão ou não, vamos deixar isso de lado, e esse livro que tem o título Síndrome do Imperador, primeiro fala, o livro diz: se porte como pai e mãe do seu filho. Isso não é tão óbvio ou não? Mas hoje em dia não é mais. Porque pai e mãe agora é o coleguinha, é o parceiro. E o livro vai dizer: se porte como pai e como mãe. E pai e mãe diz não, e pai e mãe disciplina. E pai e mãe não entra de birra de filho, porque ainda ele não sabe o que é melhor para ele. Os pais sabem, podem errar, podem, mas são os pais que conduzem os filhos até que eles possam se conduzir. E os pais nunca deixam esse pastoreio na oração, no aconselhamento. Ora, irmãos, se Jesus era submisso, esta autoridade ainda vale. Paulo diz claramente isso, não vai ser para hoje. Na última mensagem falarei ainda dos papéis de cada um. Mas o Novo Testamento claramente diz, irmãos, que o lar é o primeiro ambiente onde a criança deve ouvir sobre autoridade e obediência. Sabe por quê? Porque se você não falar para o seu filho de autoridade e obediência, o mundo vai falar. O mundo vai falar dando um tabefe. E aí você vai ficar como? Crianças respondendo professores, criança respondendo pastores, criança respondendo os pais, irmãos. Mal ouvido, mal criado. Como é que você ouvia da sua mãe? Este livro diz: saiba dizer. Tem pai que não sabe dizer não ao seu filho, porque uma linha psicológica diz que vai frustrar o seu filho. Ele vai crescer uma criança complexada. Saiba dizer não para ele, porque é para o bem dele. Não sei se foi Vivi que mandou um vídeo esses dias de uma mãe velha boboca, um filho quebrando tudo dentro de casa, e ela dizendo: ai, menino, não faz isso não. A irmã de 12, 13 anos é que disse, tomou o negócio do menino, e a mãe disse: olha, veja aí com a sua irmã. Ai, ai. Irmãos, quando a Bíblia diz que devemos inclusive disciplinar os nossos filhos, é porque isso inclusive está até na boca dos descrentes. Este livro, que eu nem sei se o autor é cristão ou não, um dos tópicos dele é: use a disciplina como instrumento da educação. Ô irmãos, está aqui gravando, isso vai para a rede, sei lá se vai. Você nunca vai me ver dizendo que você deve espancar o seu filho, por favor. Mas a Bíblia manda fazer uso da disciplina corretiva, irmãos, porque no coração da criança já está a astúcia. Ela sabe dizer já não. Ela já sabe dizer é meu. Você ensinou seu filho a dizer compartilhe. Esse menino compartilha tudo. Menino bom, tudo que ele tem é dos outros. Você ensinou isso? Não. Porque no coraçãozinho dele, a primeira palavrinha é meu. Está lá o egoísmo de Adão instalado no seu coração. E a gente não quer disciplinar, irmãos. Acha bonitinho. A voz me permita, não desfaça o que os filhos estão fazendo agora como pais. Pelo amor de Deus, seja um crente maduro, crescendo na graça.
Ah, pastor, é porque você não é avô ainda. Se um dia Deus me der a graça de ser avô, se meus filhos forem disciplinar os meus netos, eu saio. Vou nem olhar, deve ser ruim mesmo. Pais, pai e mãe que está aqui, todo mundo que está aqui, ó. Quem pode levantar a mão e dizer assim: eu tive prazer de bater no meu filho? A pessoa que tem prazer de bater num filho está em outro caminho. Vocês estão me entendendo? Se brincar, a gente sofre mais do que eles. Mas é necessário, irmãos. Eu ainda pensei nesse texto, se eu fosse José. Brincadeira. Porque Jesus é Deus, né? Ele não podia ser disciplinado. Eles entenderam, não entenderam bem, guardou no coração. Veja versículo 51, a Bíblia diz que Maria guardava essas coisas no coração. Ok, então vamos voltar para Nazaré. E o texto diz, veja versículo 52, que crescia Jesus em sabedoria e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Olha como é interessante isso. Jesus não era somente um homem temente a Deus, os seus pais eram, mas o crescimento dele se deu diante de Deus e diante dos homens. Deus e homens. Deus e homens. Esse é o papel dos pais na educação dos filhos. Filhos melhores para Deus e para este mundo que jaz no maligno, irmãos. Eu quero concluir a dizer que esse texto, irmãos, é um parâmetro para entendermos a relação entre pais e filhos. Pais, me escutem. Os filhos não são nossos. Os filhos é uma herança do Senhor. É deles e Ele nos outorgou o privilégio de cuidar. A pergunta é: como nós vamos devolver para Deus esses filhos? Sejam presentes, sejam intencionais, priorizem o coração dos seus filhos em relação ao temor do Senhor. Invistam pesadamente na vida espiritual deles. Claro, vocês fazendo por onde também. A sociedade pode até tentar distorcer o papel da família do pai e da mãe, mas a palavra de Deus continua sendo o mapa seguro para a educação dos nossos filhos e os nossos filhos brilharem no mundo, não como novos Steve Jobs, se for tudo bem, glória a Deus, mas como homens e mulheres de Deus, para abençoar este mundo que jaz no maligno. Filhos, criá-los é saber que haverão desafios e oportunidades. Os desafios existem, irmãos, mas a missão nunca será anulada. Apesar da ideologia, da tecnologia, da crise emocional, do existencialismo, do humanismo, de qualquer ismo que exista, temos a perfeita palavra de Deus, que é a nossa bússola para ensinar os nossos filhos. Oh, irmãos, como é bom quando a criança é vista na escola. Oh, que menino educado. Oh, mas tudo por trás é o temor do Senhor, ensinado pelos pais. Ensina o caminho que a criança deve andar, e ainda quando adulto não se desviará dele. Pastor, eu ensinei, ele se desviou. Eu vou mostrar no próximo domingo, falando de filhos apenas, que filhos de pais piedosos podem se desviar. Vou mostrar na Bíblia que isso acontece. Então aguarda um pouquinho. Evite terceirizar, evite negligenciar, não negligencie a sua missão. Exerça a sua autoridade, como a Bíblia diz. Como será a próxima geração? Quem tem de 40 anos para cima, levanta a mão. 40. Maurício, levante. 40 anos para cima. Tu tem já?
Imagine esse povo tudinho aqui não estando na igreja. Imagine essa igreja apenas quem tem de 30 anos para baixo. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Cadê, povo? Bora. Imagina a igreja de Jesus na mão de vocês. Agora, pais, me escutem. Se você pensou assim, vixe, sei não, viu? Será que também nós não temos culpa de não estar priorizando a vida dos nossos filhos naquilo que deve ser prioridade? Pais que negligenciam vida espiritual, pais que negligenciam a vida comunitária da igreja, pais que falam mal da igreja, pais que não têm compromisso nenhum, e depois a gente quer chamar os nossos filhos à responsabilidade? Maria e José se tornam no texto um modelo de como podemos educar os nossos filhos nesses dias de grandes desafios. Nesses dias onde estão colocando um menino de 10 anos para ele decidir se ele é homem ou mulher. 10 anos de idade, países na Europa colocou já em lei que o menino pode decidir. Agora, ele decide já ouvindo desde o berço uma ideologia maligna de ideologia de gênero. Que tristeza, irmãos. A gente deveria chorar por causa dessas crianças. Crianças, adolescentes que estão perdendo a vida porque tomaram essa decisão, transformaram seu corpo e agora querem morrer porque fizeram isso. Cabe a nós, irmãos, pais, sermos os primeiros promotores da educação espiritual, de crescimento na graça e na responsabilidade da autoridade na família com os nossos filhos. Uma palavra a papai e mamãe. Nem sempre a gente anda na mesma toada, não é verdade? Às vezes a gente está meio desentoado com a educação dos nossos filhos. Não discuta na frente dele. Ele não vai entender. Discuta a relação sua com a sua mulher, sua com seu marido, do filho entre vocês dois, sem que ele escute. Às vezes há desafios no casal. Às vezes até um dos cônjuges não são crentes, não entendem algumas coisas. Precisa de mais graça, mais sabedoria. Irmãos, busquemos na graça de Deus isso. Uma palavra a pais que têm filhos que não andam no caminho do Senhor. Cresceram e, sabe de uma coisa? Não desista dos seus filhos. Não desista deles. Pastor, está difícil. Cada vez mais eu vejo o meu filho mergulhado no pecado, mergulhado. Não desista do seu filho. Faça a sua parte. E uma palavra à igreja do Senhor. Possamos acolher, irmãos, aqueles filhos que não têm pais cristãos. Tenhamos uma sensibilidade a estes filhos que vivem em lutas constantes para exercer a sua fé em um lar que nem cristão é. Vamos ter essa sensibilidade e vamos ensinar a próxima geração. Amém? Obrigado, Senhor, por tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a entregar ao Senhor a herança do Senhor. Alguns pais aqui já têm filhos adultos, casados. Talvez eles olham para trás e podem dizer: obrigado, Senhor. Apesar de mim, o Senhor me ajudou. Mas ainda pode fazer alguma coisa, ainda pode pastorear de longe, pode ser um conselheiro, um amigo fiel ao seu filho, à sua filha. Rapaz aqui que tem filhos adultos, ainda não casados, mas caminhando na vida, que
possamos com sabedoria, com diligência, no temor do Senhor, na responsabilidade ainda de pais, conduzi-los no temor de Deus. Mas em especial eu peço a Deus, por pais que têm filhos pequenos. Deus, existem estudos que apontam que entre 5 e 14 anos é aonde as crianças mais entregam as suas vidas a Jesus. Não sei se isso é verdade. Uma coisa eu sei, que o Senhor nos ajude a não impedir os pequeninos de ir ao Senhor. Tem pais que estão esquecendo que a prioridade é o temor do Senhor. Estão investindo pesado em outras coisas e quando forem dar conta vai ser tarde demais. Que possamos juntos amar ao Senhor, crescer na graça, estabelecer a autoridade de pai e filho, para que o teu nome seja glorificado. É assim, Senhor, que nós oramos em nome de Jesus. Amém.